Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Eva Me Conta. É um podcast onde eu conto histórias que meus seguidores me mandam. Algumas histórias são esquisitas, algumas são cabeludas, cabelísticas, outros são mandadas por carecas. Desculpa. Normalmente eu gosto de fazer piadas ruins também. Mas eu gosto muito da presença de vocês aqui. Vocês me mandam histórias lá no meu Instagram, @evamansky, e eu leio aqui. Portanto, se a história for ruim, a culpa é sua. Não é minha, não. Mas o mundo, aqui o Brasil principalmente, é cheio de história boa, né? Histórias familiares, né? Eu recebo muitas histórias de família e confusão entre tios e tias e gente que é casado com um, casou com outra. Meu Deus, é muita coisa. E eu adoro ler essas histórias que vocês me mandam e eu gosto de contar para as outras pessoas também. Porque eu gosto de fofocar. Por quê? Porque compartilhar histórias é como a minha amiga Clarissa, que ela é terapeuta, ela falou, eu vou até ler o que ela me mandou, peraí, ela é terapeuta e ela mandou uma coisa incrível sobre fofoca, inclusive eu quero que ela participe aqui no podcast, mas a Clarissa, ela também é mamãe e temos sérias dificuldades da gente conseguir marcar um horário juntas pra gente conseguir gravar, mas seria ótimo. Olha o que ela mandou. Eu sei que a gente nem testou ainda, nem sei direito como você quer conduzir, mas tem várias coisas que dá pra falar. Isso ela falando sobre o podcast. Como a fofoca nos ajuda a processar conteúdos internos, como ela nos traz para um bom senso de coletividade e também nos localiza na nossa individualidade. O simples falar para liberar espaço psíquico. O xiste, como a piada da passagem para o inconsciente. O que é xiste? Mas eu adorei isso que a Clarissa mandou. Tipo, a fofoca tem histórias, né? Enfim, que às vezes a fofoca tem um sentido meio pejorativo, negativo, né? As pessoas são chatas, né? Falam, não gosto de ouvir fofoca, porque acho que a gente vai falar mal das pessoas. E aqui, por exemplo, no meu canal do Instagram também, a gente não fala mal, a gente conta as histórias das pessoas. Às vezes a gente faz uma piadinha, sim, a gente faz uma piadinha. Mas a gente não tá falando mal das pessoas ou das experiências delas. E muitas vezes a gente tá processando nossas próprias questões, nossas próprias histórias. Então, inclusive o stand-up, eu faço stand-up comedy e isso me ajudou muito a processar minhas próprias questões, porque você falar em público sobre assuntos tão pessoais e às vezes muito íntimos requer da gente uma maturidade emocional sobre aquele assunto, sabe? No momento que a gente consegue falar publicamente sobre um assunto que às vezes machuca, é o momento que a gente sara, sabe? Isso é muito interessante. Então, isso aqui que eu tô fazendo pra mim tem, inclusive, sentimentos terapêuticos muito grandes. Espero que tenha pra vocês também, porque eu acho muito bacana isso daqui. Então eu quero dividir com vocês uma história que chegou pra mim, obviamente no Instagram, aqui de uma menina, chamar ela de Gabi, tá? E a Gabi me mandou essa história de família dela, bem um pouco complicada. A minha mãe falando super alto, eu não sei a mãe de vocês, mas isso é uma coisa meio de mãe, né? Mãe adora gritar, né? A minha, parece que ela tá, eu não sei se é porque meu pai é meio surdo, mas ela fala em altos decibéis. Dá pra escutar tudo e eu tô no andar de cima, pra vocês terem uma ideia. Não sei se tá vazando aí. Mas enfim, vamos à história da Gabi. Ela me conta. Quando minha mãe se separou do meu pai, ela arrumou um namorado. Ele dizia que morava com a irmã e a sobrinha e que seu pai era doente. Vamos entender isso aqui. Tá, quando a mãe dela se separou do pai, a mãe arrumou um namorado. E o namorado dizia que morava com a irmã e a sobrinha e que o pai dele era doente, então ele pagava uma enfermeira para tomar conta dele durante a semana e a irmã cuidava nos fins de semana, já que ela não trabalhava nos finais de semana.
Ele trabalhava em uma faculdade muito conhecida. Pois então, ele viajava com a minha mãe, levava ela nos melhores lugares e às vezes levava ela para passar, né, às vezes o fim de semana na casa dele e tudo mais. Um dia ele chegou na portaria do condomínio para buscar minha mãe, para sair, né? Eu estava entrando com uma amiga minha e ao passarmos por ele, as duas disseram oi. As duas, ela e a amiga, né? Disseram oi para ele. Achei estranho e perguntei se ela o conhecia. Ela respondeu que sim. E ela achou estranho porque na casa dela eles nunca haviam se cruzado. Então ela perguntou de onde eles se conheciam. Ela respondeu: ele é casado com a melhor amiga da minha mãe, a fulana de tal. Inclusive, elas trabalham juntas em tal lugar. Eu esperei a minha mãe chegar e contei tudo para ela. Aí a minha mãe ligou no trabalho, né, que essa menina tinha falado, pediu para falar com a tal esposa. As duas marcaram um encontro e minha mãe contou tudo para ela. E ela falou para minha mãe que a sobrinha era, na verdade, filha dele. E que era o pai dela que estava doente, né? O pai da esposa e não dele. Já fazia anos que ele não trabalhava na tal faculdade. E ele trabalhava em casa de home office. Gente, cara mentiroso, hein? Mentiu absolutamente tudo para ter duas famílias. Caramba, hein? Quanto trabalho que envolve, né? Você mentir, inventar realidades alternativas que é para você ter duas famílias. Eu nunca vou entender isso aí, gente, de verdade. Ai, voltando, né? Ele fazia home office e tal. E aí ela ia expulsar ele de casa. E assim ela fez. Então ele chegou de mala e cuia na minha casa, ou seja, na casa da mãe que estava sendo traída, e disse que queria dar um passo a mais no relacionamento e que queria... a cara de... Gente, a cara de pau deste senhor. Ele foi expulso de casa porque a esposa descobriu que ele tinha outra, aí ele chegou na casa da outra e falou: então, eu queria dar um passo a mais no nosso relacionamento. Ai, que desgraçado. Mas aí, obviamente, ela não aceitou. Que bom, viu? Bom pra você que não aceitou. Claro que minha mãe não aceitou e contou tudo pra ele, que já sabia da outra esposa e que as duas combinaram de não aceitar ele. Só que agora tem mais um plot twist nessa história. Vocês não vão acreditar. Ele tinha simplesmente uma terceira mulher. Ele não só tinha duas famílias, mas como ele tinha mais uma, 3. O cara tinha 3 mulheres. Como é que consegue? Como é que tem tempo pra isso? Sinceramente. Quando eu tenho algum relacionamento, eu gosto de me dedicar ao meu relacionamento. Mal tem tempo, às vezes, de você fazer as coisas, tudo. Como é que vai fazer com 3? Meu Deus do céu. Claro, né? Sendo ruim e ausente dos 3 relacionamentos, né? É assim que o homem consegue ter 2 famílias. O cara tem 2 famílias, né? Com 4 filhos, 2 em cada, e aí é simplesmente um pai ausente nas 2 famílias, né? É esse. Esse é o segredo, viu, gente? É você ser um péssimo marido, um péssimo namorado, um péssimo pai, e aí sim você consegue ter 2, 3 famílias. Essa é a fórmula, né? Ai, meu Deus. Então, ele tinha uma terceira mulher com quem ele passava os dias da semana. Tipo, os fins de semana ele alternava entre a outra família. Ai, gente. E a terceira mulher ele passava os dias da semana. Enquanto a esposa, minha mãe, trabalhava. Esta esposa... Esta sabia da esposa. Então, a terceira mulher sabia da esposa. Porém, não sabia da segunda, né? Da minha mãe, no caso. E ela aceitou ele na casa dela e mora com um presente de Deus até hoje. E essa não se importava muito do cara ser um péssimo namorado / marido, sei lá, né?
Inclusive, quando ela soube dessa história pela boca da filha dele, ela simplesmente disse que era a mãe da menina, querendo fazer intriga para separar os dois. Ela pensou assim, bom, as duas descobriram, agora ele vai ser só meu, então eu vou aceitar na minha casa. Querida, ele deve ter outras duas famílias aí, né? Se bobear, deve ter arrumado outras duas famílias. Meu Deus, essa é a história da Gabi. Ah, esses homens, viu? Essa é a parte aqui no podcast que eu gostaria que a Clarissa me ajudasse. O plano é chamar a Cissa para fazer parte desse podcast. Um dia isso vai acontecer. Que é para eu entender, sabe, esse tipo de comportamento do porquê que uma pessoa busca não só ter uma família, mas ter duas, ter três famílias, né? Um filho com cada uma dessas mulheres. Por quê, sabe? Isso passa. Se você aí que tá escutando, você souber de um motivo do porquê que isso leva a essa pessoa a ter duas, três famílias, me explica. Porque eu realmente não entendo, não sei. Eu tento buscar na minha cabeça o porquê que uma pessoa faria isso, qual é a explicação, e sinceramente eu não sei. Eu não sei o que se passa na necessidade deste homem de ser validado por três mulheres, ou se sentiu gostosão porque tem três famílias. O que ele fala para os amigos? Será que ele se gaba, né, no trabalho ou sei lá onde, de falar, poxa, você tá com problema com a sua única namorada? Pois é, eu tenho três, né? Será que é complexo do pinto pequeno? Tipo, o cara tem um pintinho tão pequenininho que ele precisa se sentir grandão de outra forma, já que às vezes ele não tem um carro grande, né? Vou arrumar confusão agora com donos de carros grandes. Bom, eu vou ler uma outra história que tá aqui no meu Instagram. Dessa vez nós vamos fazer novamente a roleta russa da fofoca, porque eu vou escolher uma aqui que eu não li. Então a gente vai descobrir juntos se essa história é boa ou não. E aí você pode mandar mensagem pra mim ali no Instagram e falar assim, Eva, não gostei. Ou adorei essa história. Vou escolher uma aqui aleatória. Vamos lá. Parece ser curta, que eu só passei por cima. Vamos lá. Fui visitar uma amiga. Ela me disse que a vizinha dela botava baralho e que ia botar pra ela. Perguntei quanto era a consulta e fiz uma consulta para mim. Ela abriu o baralho e disse: você é uma menina esforçada, vai passar num concurso, mas sabia que seu namorado te trai desde o início do namoro? Gente, eu vou ter que contar essa história também no Instagram, porque eu acabei de contar lá no Instagram um vídeo que chama FBI do Além, de uma mulher que recebeu a senha do celular do namorado. Ela recebeu a senha de um espírito. Um espírito soprou no ouvido dela, porque ela é médium. O espírito soprou no ouvido dela a senha do celular do namorado, porque ela estava desconfiada que ele estava traindo ela. E ela realmente estava certa a senha e ela descobriu a traição. Ou seja, gente, até o mundo espiritual tá cansado de ver a gente sofrer, de ver a gente ser trouxa por uns homens nada a ver. Olha isso. O baralho falou, ó, você tá sendo traída desde o início do namoro. Aí a menina que falou, eu ri de nervoso, mas guardei informação com a minha amiga. Um belo dia de sol, deixei de ajudar ele, né, o meu namorado. Eu ia pegá-lo na estrada quando ele chegava do trabalho no interior. E isso o deixou bem bravo. Ou seja, a namorada já fazia um belo de um favor de ir catar ele na estrada toda vez que ele voltava do trabalho no interior. Nesse dia ela não foi e ele ficou bravo. Uber serve pra quê, meu querido? Ah, vai se ferrar, ela não é sua empregada não, sua motorista.
Deixei ele brigar comigo, fiquei calada, ouvindo meia hora, até que soltei. Se você só tem isso para reclamar de mim, eu queria saber por que você me trai tanto. O homem ficou pálido, negou por 2 horas. Eu insistindo na verdade, no verde, na verdade. Eu insistindo no verde que eu joguei, tranquilíssima, até ele admitir que traiu uma vez. Entre parênteses, ela diz: "Você jura que eu acredito?" Amigo, o baralho disse que não, né? Quer dizer, disse que não foi uma vez, né? Disse que era desde o início. Eu disse que eu ia pensar se valia a pena voltar ao namoro. Fiz ele me dar um presente de aniversário e terminei por telefone. Hoje em dia trabalho com baralho cigano online. Já descobri várias traições. Ô, menina, me dá o seu contato aqui. Gente, essa história foi tão doida pra ela que ela resolveu, inclusive, trabalhar com um baralho cigano online. Que loucura! Olha aí o plano espiritual fazendo com que a gente evolua na vida, deixando esses trastes pra lá, né? Que adorei a história aqui da Liginha. Eu vou dar seu nome de verdade. A Liginha mandou essa história. Adorei, Liginha. Lê aí umas cartas pra mim que eu tô precisando. Quero uns recados do além também. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui nesse episódio, onde a gente teve uma história, mas duas histórias de traição, né? Por que isso é tão comum? Alguém me explica a necessidade que as pessoas tanto têm de trair e de não largar o osso ao mesmo tempo, né? As pessoas acho que gostam muito da sua zona de conforto, né? Às vezes o namorado vira amigo e é gostoso ter um amigo em casa, mas ele já não te dá mais aquela sensação, né? Aquele apaixono. Estou inventando palavras agora. Aquela sensação boa de início de namoro, ou aquela sensação de você querer estar com aquela pessoa, né? Em todos os sentidos. E então as pessoas acho que não gostam de largar bem o osso e ao mesmo tempo querem viver aventuras amorosas, né? Eu acho que é meio isso. Mas quem tá sendo traído não tá gostando. Não é muito bom pra essa pessoa, né? Não faz muito bem pra saúde mental dela depois que descobre uma traição. É um sentimento bem chato. Né? Então eu vou aqui promover que vocês contem a verdade para seus parceiros e não traiam. Fala assim: querido, não sinto mais vontade de ficar com você. Vou arrumar outras pessoas para isso. E vamos seguir cada um a sua vida, né? Acho que é uma boa. Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra você e até o próximo episódio do Eva Me Conta. Um beijo pra vocês.